Oi, tudo bem? Deixa eu me contar algo interessante. Certa feita, Jesus se encontrava depois de ter feito a obra o dia inteiro. Paralíticos andaram, mudos falaram, cegos viram, surdos ouviram, problemas terríveis foram transformados na vida das pessoas. E Jesus então se encaminha para a noite também produzir algo para Deus. Mas ele é interpelado. Alguém vem dar um recado que Nicodemos queria falar-lhe. Jesus então, respeitando a Nicodemos, Jesus fica ali aguardando a chegada de Nicodemos. Nicodemos então chega e vai logo dizendo para Jesus Cristo, melhor dizendo: olha, Jesus, eu reconheço que o que tu fazes é da parte de Deus e que tu és filho de Deus. Bem sabemos que tu és o enviado do Deus Altíssimo, porque se não fosse, não realizaria as coisas tão tremendas que você faz. Porque veja o que acontece com Israel. Israel, há muitos séculos, não acontece nada dessas coisas. Israel está perdida. Veja que no templo, quando pessoas com problemas vão lá, ou lá vão, não acontece nada. As pessoas entram doentes e saem doentes. Se estão enfermas espiritualmente, elas entram e saem e nada acontece. Mas há muito tempo, Jesus, nós não vemos, nem ouvimos falar que coisas assim, nessa proporção, a esse nível espiritual, acontecesse ou aconteça aqui em Israel. Bem sabemos que tu és o Filho de Deus. Jesus então se vira para Nicodemos, podia falar qualquer coisa. Não, mas ele respeita o homem de uma maneira tremenda e terrível. Jesus poderia ter dado qualquer resposta para ele que estourasse aos olhos de Nicodemos de uma certa forma, a ponto de magoar. Nicodemos era fariseu, era membro de 70 homens do Sinédrio, que correspondia hoje como se fosse, com a sua importância, dizendo, como se fossem os cardeais de Roma, ou até mesmo o Sinédrio brasileiro, que são os senadores. Mas Jesus respeita o homem como a ninguém. Nicodemos estava falando para Jesus que o poder é tão imenso que quando Jesus ordenava, os demônios se submetiam, coisa que não acontecia há séculos. As doenças mais terríveis eram expelidas das pessoas. Até o vento, até o mar lhe obedeciam, com tamanho poder e glória. Nicodemos não tinha dúvida. E outros do Sinédrio também não tinham dúvida. Mas quando a dúvida se tornar menos importante do que a vaidade, do que a inveja, do que o medo de perder o poder, aí nós teremos resultados. O que acontecia em Israel era um fruto dessas três coisas que foi acabado de falar agora. Por isso, estavam perdidos. A usura também, a ganância por poder, a ganância por ter algo, era o suficiente para desprezar o amor de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê tivesse uma transformação de vida, um novo nascimento para entrar no reino de Deus. Jesus estava falando algo a Nicodemos sobre duas condições necessárias, e uma dependia da outra. Uma era a condição necessária e a outra a condição suficiente. Mas, pastor Paulo Rosa, o que é condição necessária e o que é condição suficiente? Jesus disse para Nicodemos: Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. Nicodemos não era cristão. Ele acreditava em Deus, mas eles se escondiam atrás de um Deus de Abraão, e que eles também não eram um Deus de Abraão. Em João capítulo 8, se não me falha a memória, lá para o versículo 39, ele vai dizer: olha, vocês dizem que são filhos de Abraão, se vocês soubessem, se vocês fossem realmente filhos de Abraão, vós saberiam quem sois. Eu. Vós sois filhos do diabo. Olha que coisa tremenda. Aí sim, Jesus bateu de chinelo, de madeira, como um bom carpinteiro. Não é.
Nicodemos sabia disso. Porque falar que o cristão necessita nascer de novo é ser redundante, porque se eu vim de Cristo, eu já nasci de novo. É lógico, nós sabemos que os erros da nossa vida anterior, ele tem causa e consequência. Por exemplo, eu não podia, um exemplo bem simples, eu não posso soltar fogos, sou proibido no dia de hoje, vamos dizer, mas eu estou soltando fogos. O rojão explode na minha mão, tira a minha mão do lugar. Eu fico sem mão, agora eu tenho um braço e um antebraço, mas não tenho a mão. Isso é a consequência. Então essas coisas nós temos que ir corrigindo na medida que o tempo vai passando. Mas quanto tempo nós somos necessários para corrigir todas as mazelas que foram adquiridas como maldição em nossas vidas? Entenda? Existe uma condição necessária. Por exemplo, eu não posso pular da posição A para B direto, ou de B para D, de dado. Não. Para chegar à condição B, eu tenho que passar primeiro pela condição A. Jesus estava falando isso para ele. Estava falando de uma condição necessária e, subsequentemente, para uma condição B. Para ser de Cristo, é necessário nascer de novo. Para se alcançar a salvação, tem que nascer de novo para uma condição suficiente para entrar no reino de Deus. Essa é a condição suficiente, tem que ser nascido de novo. O cristão, ele não pode nascer de novo, entre aspas, por quê? Ele já nasceu, ele é cristão, ele nasceu de novo. Agora as coisas mazelas ele tem que ir deixando, isso é comigo e é contigo. A bem da verdade, Nicodemos agora fica ciente dessas coisas que Jesus estaria falando para ele naquela noite. Ele saiu dali entendendo a explicação que ele precisaria ou precisava ouvir para a transformação de sua vida. Jesus diz para ele: Nicodemos, tu és mestre, Nicodemos, em Jerusalém, não sabe o que é nascer de novo? Porque Nicodemos vai pensar, vai falar para ele: mas como é que eu vou entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Não, Nicodemos, não é isso. Nascer no ventre da tua mãe não é isso. É deixar, em vez de você entrar no ventre da sua mãe, deixa as coisas entrar no seu ventre para fazer tudo de novo. Veja que Maria concebeu o Espírito Santo, a obra do Espírito Santo em seu ventre, e gerou alguém, gerou a Cristo. Se todos nós gerarmos a Cristo no nosso ventre, nós não teremos que entrar no ventre de nossa mãe. Se nós entrássemos no ventre de nossa mãe, nós íamos infectá-la com nossos males. Mas não, se você deixar entrar o poder de Deus dentro de você, dentro do seu ventre, aí você vai de dentro para fora ter um novo nascimento. Você vai gerar a Jesus Cristo também. Simbolicamente foi isso que Maria, que precisava de salvação também, porque Maria não é Deus, não é deusa, nunca foi. Ela foi uma mulher usada para gerar a obra do Espírito Santo de Deus. Deus não tem esposa, Deus não tem mãe. Então Maria, assim como Pedro, assim como Paulo, todos necessitaram, assim como eu e você, nós estamos de Cristo. Entenda? Jesus é o nosso único mediador entre nós e Deus, não tem outro ou outra. Quando nós expulsamos demônios, quando nós curamos, nós não exponemos o nosso poder. Nem com o poder de Pedro, que Pedro não tem poder de nada. Maria também não tem poder de nada. Maria Madalena também não tem poder de nada. Maria de Betânia não tem poder de nada. Paulo, o apóstolo, não tem poder de nada. Tito não tem. Timóteo também não tem. E vai por aí afora. É em nome de Jesus. Ele é o único que cura, que liberta, que salva, que transforma. Ainda leva para o céu. Então, ele está querendo falar isso para Nicodemos. Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. Necessário para mim e para você é nascer de novo. Crermos em Cristo. Que Deus abençoe. Fique na paz do Senhor. Deus é contigo. Necessário